Olá, eu sou Lúcia Vasconcelos. E eu sou Lúcio Bondatti. Sejam bem-vindos ao Multideias. No programa de hoje nós vamos conversar sobre família. Que laços são estes que perduram há tanto tempo, mas que hoje têm modificações profundas no número de pessoas da família, no papel de cada um, como é que é a família hoje em dia. Esse vai ser um tema bem bacana para a gente trabalhar hoje. E nós temos, claro, dicas de livros, saber saúde, momento lúdico, uma super convidada, gente, coisas ótimas. Então vamos lá, atenção, preparem-se, porque está entrando no ar o Multideias. Falar em família, gente, é muito bom. E hoje nós vamos conversar de família em todos os aspectos. Na questão institucional, na questão afetiva, em como é a família hoje em dia, com matrimônios, com separações, divórcio, pós-pílula, mulher trabalhando fora. A instituição da família vem sofrendo grandes e profundas alterações nesses últimos 300, 400 anos, onde a família realmente se institucionalizou, né? Ela foi criada, vamos colocar assim, de uma forma mais social. E hoje nós vamos conversar sobre isso. E claro que nosso editorial é bem bacaninha, nós fizemos uma linha interessante de ação e vamos levar esse programa questionando, refletindo e traduzindo um pouco o que é a família hoje em dia. Vamos lá. É isso, Lúcio? Família hoje é considerada quase um monstro sagrado, né? É aquela coisa intocável. Quando se fala em família, fala em questão de respeito, fala em questão até de conflito, né? Porque hoje em dia todo o conceito que nós tínhamos de família está sofrendo uma transformação muito brusca. Hoje tem filhos que têm vários pais, né? Tem várias famílias onde ele pertence ao mesmo tempo, o grupo social, tem vários irmãos, cada um numa família diferente. Então, uma estrutura completamente diferente daquilo que era previsto antigamente, né? Como é que você coloca isso para a sociedade? Como é que você introduz isso como educação no colégio, por exemplo? É uma situação muito diferente. Hoje já não existe, gente, uma coisa chamada família padrão, né? Falar que a família hoje tem um contexto, um padrãozinho, tudo certinho, isso não funciona mais, porque não é assim não. E nós escolhemos algumas famílias interessantes para a gente poder conversar, né? Emblemáticas, né? Emblemáticas, pois é. Começamos com a família padrão, que é padrão em muitos aspectos, inclusive no religioso, e que é a Sagrada Família, né? O conhecimento de Jesus, Maria e José, né? Como uma família arquetípica até, não é verdade isso? Não, pai e filho, né? Dando uma criança sagrada que vai trazer redenção ao mundo, né? A maior parte dos pais espera que o filho vá fazer a mesma coisa, né? Que ele consiga colocar um filho no mundo e ele vai fazer algum tipo de transformação miraculosa. Às vezes até esperam muito da criança. Infelizmente, a criança às vezes acaba carregando o peso dos pais em cima do seu dia a dia, né? Até porque nem todo mundo é Jesus, né, gente? Então, vamos lá. É filho, mas não é santo. Também, né? E essa coisa da humanidade que a gente tem que saber trabalhar e reconhecer muito isso na gente, nos filhos, nos pais. Como a gente culpa os pais, né, de tudo. Não é isso? Freud culpa os pais de tudo. Se o filho é problemático, gente, o pai e a mãe têm culpa. Não quero nem saber como, mas tem, né? Não precisa ser só Freud, não. Hoje em dia, por exemplo, o modelo de família é a família disfuncional, né? Você pode olhar qualquer comédia de televisão hoje, todas as famílias de televisão são disfuncionais. Mas nem sempre foi assim. Se a gente for ver lá as famílias de década de 60, mais ou menos, bom, também não era muito normal, né? Mas nós fizemos uma seleção bonitinha. Vamos começar com uma família da Idade da Pedra,
que são os Flintstones. É claro, Não é né? isso? Modelo de família, aquele modelo American Way of Life, American né? Way of Life. A mulher ficava Na em casa, o marido pré-história, saía isso para ralar, mesmo. a criança era cuidada pela mulher, o marido chegava em casa, simplesmente pegava, comia, saía para o trabalho no dia seguinte, saía para jogar o boliche à noite, Ia né? se divertir. Que é o que Fred Flintstone fazia o tempo inteiro. Exatamente. E depois da pré-história, vamos ao futuro. E no futuro nós temos quem? Os Jetsons. É o inverso, né? Então você tem o passado da família certinha, padrão, e agora você tem o futuro da família certinha. Você vê que chegou no futuro, mas a mulher do Jetson continua na cozinha apertando botõezinhos para fazer o resto da comida, né? E uma coisa interessante também é que o grande problema dessas famílias, na verdade, é a questão do trabalho, né? A questão da chefia, do marido saindo para trabalhar e todos os problemas desse trabalhar fora que o marido tem. É interessante provedor, isso. né? É o marido provedor, época, mas era bem contexto de época, né? A Década gente não de 60, pode esquecer né? disso, pois é. Partimos para uma outra família que foi imortalizada no cinema, mas que é uma família de verdade, cuja história também é real e muita gente não sabe disso, que é a família Von Trapp, que no cinema foi imortalizada pelo filme A Noviça Rebelde, com Julie Andrews, que ganhou o Oscar por essa interpretação, Resgate inclusive. da família, levaram através da Suíça a família a fugir dos nazistas. Dos nazistas, Na é uma verdade, história quem faz real. a redenção aí é a mulher, né? Que ela que arma tudo para poder escapar a família inteira. É aquela que é a corajosa, né? A alma da coragem da família. Já é bem uma legal. mudança na postura da mulher. Já é uma mudança. Até porque ela ia ser freira, né? E deixa de ser freira para se casar. Então isso também já é uma mudança dentro do contexto, certamente. Uma outra família arquetípica, emblemática, que eu lembro até com muito carinho, eu digo que eu sou uma eterna romântica, são os Waltons. Né? Eu devia ter o quê? Uns 10, 12 anos quando passava Walton, talvez um pouquinho mais. A família que não brigava entre si, todos dormiam, todos acabavam no paraíso à noite. Não é verdade? Boa noite, João Bob. Boa noite, João Bob. Boa noite, Marielle. Todo mundo despedia à noite, a família toda certinho. Não é isso? Com os avós convivendo, quer dizer, não havia um conflito de gerações. Gente, era um modelo para dar esperança. Né? Era um modelo de esperança. Exatamente, bem padronizado, mas um modelo de esperança. Partimos para outra família real, que são os Jackson 5, já na década de 70, e já não é começa isso? disfuncional. Já começa a família real não tão funcional assim. Pois é, você falou dos disfuncionais da televisão, mas é porque existe um espelho aí da nossa realidade, né? A gente não pode esquecer disso. Os Jackson 5 eram um grupo de irmãos, cantores, dançarinos, e que pequenos, né? Eram crianças. E dali surgiu o Michael Jackson, que despontou, na verdade, e tal. E, enfim, foi quem deu mais certo na família. Bom, existem polêmicas e divergências. Mais certo no sentido, não tão certo. Enfim, pois é. Então, seguindo. Família do Remy era outra emblemática família que dava certo, a família música cantora. Não é verdade? Né? Dali só dois eram músicos mesmo. Era a mãe, a Shirley Jones, e o filho de verdade dela. Que era o David Cassidy, era realmente. Eles cantavam de verdade, mas não tocavam nenhum instrumento. Apesar de aparecer no seriado que tocavam alguma coisa. Mas aí já começa a ter outro tipo de mudança, né? Quer dizer, não havia um pai. Não. Aí a família sem pai. A família já começa o divórcio a entrar no exatamente. contexto. E a mãe que é a figura proeminente da família. É isso aí. Interessante. E aí partimos para duas disfuncionais mesmo. Muito disfuncionais. Literalmente disfuncionais. Que são os Simpsons. Que é Matt Groening botando toda a sua, o seu sarcasmo para fora, toda a crítica da cidade. O American Way of Life na versão mais humor negro mesmo. Numa família absolutamente disfuncional, com um chefe de família que não vale nada. Homer Simpson. E, gente, a gente não podia deixar de falar, né? Na família, na família dos mafiosos, na família dos mafiosos italianos, por favor, que hoje existem muitas máfias também. Que acabaram endeusados nos Estados Unidos. Pois é, que acabaram endeusados, né? Mas se a gente parar para pensar, o Poderoso Chefão também é uma forma de parâmetro. De masculinidade, endeusado. De poder, enfim. Que é a família Soprano. E a gente está falando da família Soprano, pois Para quem teve chance de ver na TV a cabo e agora na televisão aberta também, a família Soprano realmente é o paradigma de família. Tem até livros de gerência
nos Estados Unidos que são vendidos em cima da família mesmo? Soprano. Você vê que Estudando, coisa, né? analisando? Estudando a família mafiosa como parâmetro. Agora você vê, chegou ao ponto do disfuncional virar modelo. Virar modelo, é isso aí. Gente, é isso. Né? Século, o quê? 21. Não tem jeito, não tem mais como voltar atrás. A gente tem de tudo, tem que saber conviver com todas essas manifestações. É isso aí. Gostaram, né? Sabe o que vem agora? Momento lúdico. Aguarde. Falando em família, é claro que nós fomos procurar jogos, brincadeiras, enfim, que sejam diversão para toda a família. Nós já sabemos que existem jogos para um, para dois e para grupos, mas mesmo os de grupo às vezes não são assim tão divertidos. Nós fomos em busca de dois realmente bacanas. O primeiro chama-se Focus. E é muito legal. Gente, cada vez que eu pego esse jogo, eu tenho vontade de brincar. O Focus é italiano, não é isso, Lúcio? É italiano, as ilustrações são belíssimas. As ilustrações são italianas. Aqui no Brasil ele foi lançado pela Grow. E ele é assim, na verdade é super simples. São imagens lindas. Vou mostrar para vocês aqui. Interessantíssimas imagens. Olha só. Oi! Com 500 mil figuras em cada imagem, não é? Então, você tem uma roleta, ok? E a roleta, aí, olha que lindo isso, deixa eu pegar outra. E a roleta serve para selecionar a letra, pois é. Então, por exemplo, com a letra C, você tem que mostrar e colocar numa fichinha todas as coisas que você encontra que comecem com a letra C. Né? E por aí, e é muito interessante, porque como são, quantas cartelas? São 12, não é isso? 12 cartelas. São 12 cartelas, com todas as letras do alfabeto. Então você multiplica tudo isso, é sempre um jogo novo. Pode ser uma parte de uma pessoa, pode ser uma parte de um objeto. Pode ser boca, rosto, bochecha, qualquer fada, palavra do pedra, seu vocabulário. água, rio, aí, tem qualquer coisa. Acho que tem uma ampulheta. Pois é. Então é super interessante isso daqui. Um minuto para você pegar e marcar isso. A roleta, né? Com as letras e a ampulheta, que marca o tempo. Nem é divertidíssimo. Qualquer pessoa pode jogar gostoso. isso. Pois alfabetizado já sabe jogar. Alfabetizado, qualquer um pode jogar. Criança, gente, adulto. Muito bom, muito bom. Vem com um bloquinho para você anotar. Que palavras você encontrou. As suas palavras. Então é super gostoso. Eu gosto demais daqui. Cada vez que eu pego para mostrar, demonstrar, falar do Focus, gente, me dá vontade de sentar e jogar. É uma coisa de louco isso. É uma coisa de louco. E ele é muito bacana mesmo. Já está aí e você ainda encontra em lojas e tal, entendeu? Mais especializadas em brinquedos. Você ainda encontra o Focus, porque ele não é lançamento não. Mas você ainda encontra por aí, certamente. Qual é o outro? O outro é uma especialidade, uma coisa fantástica. Como a gente começou em um outro programa a colocar jogos especiais para vocês, eu trouxe um especialíssimo chamado Carcassonne. O Carcassonne está chegando no Brasil e esse jogo ele é um sucesso mundial. Vocês imaginem, ele ganhou o prêmio em 2001, o jogo do ano na Europa, e ele vendeu 500 mil de jogos só no ano passado, para vocês terem ideia disso. Isso, em termos de jogos, é um negócio assim absolutamente extraordinário. É do Klaus-Jürgen Wrede. Como é o nome? Klaus-Jürgen Wrede. Meu alemão aí. E é um jogo fantástico, porque ele trabalha com uma condição muito engraçada. Vocês estão acostumados com o jogo de dominó, né? É uma espécie de dominó trabalhando com cidades. E você tem as cartinhas, cada um vai tirando uma cartinha como essa aqui, como você vê aqui na minha mão. O tabuleiro também vai montando. Isso, e você vai tentando justapor as cartinhas nas posições onde uma carta monte, por exemplo, uma rua. Uma estrada. Isso, uma estrada. Você consiga construir o castelo. À medida que você tira a carta, você vai posicionando no tabuleiro. Quando você coloca e monta o seu tabuleiro, ele é conversível. Aqui existem umas pecinhas, 8 para cada jogador. Que são lindas. Que imitam um homenzinho. De madeira. De madeira, né? Os europeus trabalham sempre com a madeira, que é uma coisa muito afetiva. E você coloca essa pecinha em cima da sua carta
E sempre que você fecha um território, você pode marcar pontos com a tua pecinha. Ah, com a pecinha. Então você tem que ter a estratégia de colocar em cima do cenário, você tem que colocar a peça numa posição que seja adequada, tem que saber a hora que você bota o seu personagem, porque você só tem 8 deles para fazer isso. E é fantástico, porque o cenário, todas as vezes que você vai jogar com alguém, ele muda. Ele muda, é novo. É um jogo facílimo de jogar, dura no máximo 45 minutos, quando muito 1 hora, quando tem um monte de gente jogando, dá para 5 pessoas jogarem ao mesmo tempo. E é um jogo assim especialíssimo. Ele está chegando no Brasil agora pela Devir, aqui de São Paulo. As regras são facílima. Eu estou vendo aqui que tem regras em bilíngue, em espanhol e português. Vindo bem de Portugal. E uma oferta aqui do pessoal do Multi-10, a gente se preparou para fazer especiais. Ah, isso é bacana, uma oferta gente. especial mesmo. Aquelas pessoas que quiserem, nós temos uma expansão para este jogo. Uma expansão que foi liberada internacionalmente. A pessoa que compra o jogo não tem essa expansão, mas aquela pessoa que quiser a expansão do jogo que tenha comprado, é só entrar em contato com o nosso e-mail, que é o multideias@jato.com.br, e nós enviaremos pelo e-mail a expansão para que você possa montar em casa e multiplicar a ação do seu jogo. Gente, que chique! É uma oferta do Multideias. Achei o máximo. Gostaram também? Que coisa boa. Agora a gente está assim, dando brinde, upgrade, além de ter Multi-10 na TVN cada vez melhor toda semana. Multi-10, gente. Você pensa que é bom demais. Vamos lá. O que temos agora no nosso próximo bloquinho? Vamos para o Saber Saúde. Vamos para o Saber Saúde. Só um minutinho. No passado, quando você tinha uma família, você tinha um médico de família, né? Ele pegava e conhecia todo mundo, todos os parentes, primos, irmãos, pai, mãe, tia. Você tinha todo mundo da casa era conhecido pelo médico de família. Então havia toda uma relação familiar que era tecida entre as pessoas, e esse médico entrava em contato e sabia perceber, por exemplo, quando o problema era doméstico, quando o problema permeava aquela esfera de casa. Hoje, com essa vida moderna que a gente tem, onde você tem que visitar, por exemplo, a casa de uma pessoa porque você é do plano de saúde, por exemplo, e essa pessoa só pode contratar você por isso, onde você vai tratar uma emergência, mas não vai aprofundar, perdeu-se um contato muito sério com o cliente. Perdeu-se muito da humanidade que ligava o profissional de saúde a essa família. Eu me lembro, quando eu era criança, quando chegava o nosso antigo médico de família, o Dr. Carlos Tortelli, era um médico conhecido aqui em nossa cidade, e que a família às vezes estava nervosa porque alguém estava doente, o Tortelli chegava, bastava ele entrar pela porta e todo mundo se acalmava. Porque ele já conhecia mágico. Os humores da família, já percebia aquelas coisas que eram mais comuns. Havia todo um conhecimento previsto para isso, entendeu? E é muito engraçado como as famílias vão perdendo esse contato tão importante. Pais não falam com filhos, há uma falta de diálogo crônico. Às vezes falam com os filhos apenas pelo celular, bota o celular para saber onde o filho está. Está se perdendo muito disso. Dos vínculos. E esse vínculo familiar que está se perdendo hoje em dia, dificilmente será recuperado quando essa criança virar adulto. O próprio pai mesmo, quando ele se tornar um idoso, quando ele pegar e se aposentar, por exemplo, ele vai perceber que ele não teceu esses laços. Mais tarde, por exemplo, isso vai fazer uma falta enorme no contexto familiar. E é muito difícil essa pessoa que não cultiva esse contato com a família, que ele consiga realmente manter essa afinidade, esse carinho, fazer esse contato que é tão importante no dia a dia das pessoas. Eu lastimo que as coisas estejam acontecendo tão rápido na vida e que a gente esteja se desumanizando tanto assim. É verdade. Eu acho interessante você falar da questão do médico de família, porque hoje em dia se busca muito esse resgate, né? de renovar justamente esse conhecimento com a intenção até de se fazer uma medicina mais preventiva, mais cuidada e tal. Ainda não passou, pelo que eu vejo das pessoas, que as pessoas comentam e tal, isso ainda não está realmente em prática, mas é bastante interessante. Tomara que a gente consiga fazer com que o médico de família atenda às necessidades das famílias, não só das famílias mais carentes, mas de todas as famílias, né? Que haja realmente um vínculo
entre médico e paciente. Quantas vezes, por conta dessa questão de plano de saúde, de grana e tal, a pessoa vai no médico, o médico nem tira o olho do papel que está escrevendo, gente. Tem umas coisas assim que são absolutamente absurdas, né? Então, como é que você vai tratar de uma pessoa se você nem consegue visualizar essa pessoa, nem ouvir, nem ter tempo para tudo isso, né? Então é um sistema muito cruel, esse da saúde, né, no nosso país, do jeito que ele está e que a gente está vivendo. Então está na hora de fazer esse resgate com a maior urgência. É um diálogo com a doença, né? Não é um diálogo com a saúde. Não, acho que não é nem um diálogo, é um monólogo com a doença. Infelizmente. Entendeu? Então está na hora da gente realmente fazer um trabalho de resgatar a questão da saúde, do vínculo, da conversa, do conhecimento, até do conhecimento, porque a gente vê cada barbaridade, né? Então vamos lá, torcendo para que a gente consiga renovar esses laços de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de fato. É isso aí, importante isso, hein? Para isso, para a saúde da família e da sociedade. Seríssimo. Este é um assunto seríssimo. Vamos lá, o que nós temos agora, gente? Lápis e papel, nosso bloquinho de livros. Vamos lá. Pegaram lápis e papel? Então vamos lá. Nossa seleção de livros. Gente, foi difícil fazer essa seleção, sabia? Porque tem tanto material bom nas livrarias por aí falando de família, de infância, de sexualidade, de filhos, como criar filhos, como não criar, enfim. Tem muita coisa interessante por aí para vocês olharem. Nós selecionamos aqui alguns que são importantes também, tá? Então vamos lá. Começamos com Família em Cena, Tramas, Dramas e Transformações. É um livro coordenado por Adriana Wagner, da editora Vozes. Esse livro fala das transformações que a família vem sofrendo nas suas configurações, no papel de cada membro da família. Fala dos filhos adolescentes, fala também de sexualidade. É um livro interessante, é o resultado do trabalho dessa professora, que é doutora também de psicologia da PUC, do Rio Grande do Sul. Então ela tem um grupo de estudos, de pós-graduação, e o resultado desse trabalho de pesquisa é o livro. Então ele é muito, muito, muito interessante, muito rico, bom para todo mundo que quer conhecer um pouco mais a questão da família. Hoje em dia ele é super atual, plenamente dinâmico, vale a pena dar uma olhada, certamente é muito bacana. Nosso livro seguinte é de um educador americano chamado Neil Postman. É uma pessoa conhecidíssima, extraordinária mesmo, que trabalha há muito tempo lidando com crianças, lidando com a educação. E esse é um livro fantástico chamado O Desaparecimento da Infância. É da Grafia Editorial, foi escrito em 82, e ele faz uma análise de que, na verdade, a nossa sociedade está matando a infância sem dó nem piedade. É uma tristeza que esteja acontecendo isso, por exemplo, uma erotização precoce, uma cobrança para que a criança se torne um adulto e uma transformação dessa criança praticamente num robô. A criança, na verdade, recebe toneladas de informação, toneladas de cobrança para que ela se adeque rapidamente a uma vida adulta. O resultado disso, na verdade, é que você nem tem uma criança que se torna adulto, nem tem um adulto que vai querer se tornar adulto, ele vai querer recuperar a infância que ele não teve. E o resultado para a sociedade é catastrófico. Há uma mudança tão grande no nosso paradigma que essa mudança reflete diretamente no mercado de trabalho, nas relações sociais, na vida em família. Ele propõe uma revisão desse fato, mostra que, na verdade, o conceito de infância tem 350 anos. Antes disso não havia esse conceito, né? Não havia essa separação adulto e criança. E a transformação da criança num aspecto pernicioso, que foi isso exatamente o que esse conceito levou o homem a pensar, o homem adulto, a querer afastar da infância, faz com que hoje, nessa vida moderna, a gente transforme a criança num protótipo de adulto bem cedo. Essa sexualização precoce que é feita, então, pela TV, pela mídia, pelas revistas, pelos jornais, isso tem que ter um ponto onde chegue num nível de equilíbrio que a criança consiga sobreviver a isso.
infelizmente, é necessário que as pessoas procurem uma informação e o Postman faz um trabalho belíssimo nesse sentido de crítica e de percepção dessa realidade que está aí às nossas portas, né? É verdade. Gente, eu vi um documentário uma vez na TV a cabo, absolutamente assustador. Crianças de 6, 7 anos, absolutamente maquiadas, parecem anãzinhas. Você olha no meio da rua, não parecem crianças, né? Parecem mulheres pequenas, parecem anãs. Então é muito complicado porque elas têm um crescimento fisiológico grande, né? Com 10, 11 anos, você olha, as meninas são mulherões, com 12 estão nas passarelas da vida, entendeu? E cadê o amadurecimento? Quer dizer, aquele tempo de processar a informação, né? Cada coisa ao seu tempo. Gente, complicadíssimo. Escrava isso. Da compra, escrava da roupa. Escrava da aparência, escrava de tudo. Por favor, tem que ser pensado rápido, viu, gente? Vamos lá, o próximo chama-se Constelações Familiares, é do Bert Hellinger, e da Gabrielle ten Heuvel, da editora Cultrix. Fala do reconhecimento das ordens do amor, conversas sobre emaranhamentos e soluções. Na verdade, este livro reproduz uma entrevista da jornalista Gabrielle com Bert Hellinger, que é um polêmico e muito, muito reconhecido psicoterapeuta, exatamente, alemão, que fez uma nova forma de trabalho da abordagem sistêmica de como trabalhar clinicamente a questão da família. E ele trata de uma parte super interessante, que é como a gente não ficar reproduzindo dramas familiares por pessoas dentro da família que ficaram ausentes do fluxo da energia familiar, seja porque foram afastadas, seja porque, enfim, morreram. E como que essas ausências são refletidas e podem realmente ficar sendo continuamente vividas e revividas por várias gerações da família. É um livro muito interessante, ele tem outros que são super legais, mas quem vai conversar muito sobre isso com a gente é a nossa convidada. Olha, gente, é um trabalho super interessante, então você vai aguardar até o finalzinho do Multi 10, você vai gostar muito. Aguarde, aguarde. O nosso livro seguinte tem um gosto de saudade. Eu me lembro de quando era criança e tinha um livro chamado Livro da Juventude, que a gente comprava, todo ano saía um livro desses, que tinham várias histórias, contavam histórias do mundo, contos. Pois é, saiu um livro exatamente, até no formato é parecido com o nosso antigo Livro da Juventude, que é Histórias para Pais, Filhos e Netos, que é do Paulo Coelho, que todo mundo conhece por histórias mexendo com a magia, mexendo com o esotérico, e é um livro de contos que trabalham com contos do mundo inteiro, histórias com moral, histórias com todo um trabalho assim, ético, né, que deixa aquele gostinho de quero mais. É um presente muito gostoso, um presente assim interessante para que você leia para um filho, para que você mate sua saudade e que você reflita sobre as diferentes formas de viver do mundo. É um bonito livro, né? Quer dizer, maravilhosamente bem ilustrado. Na verdade, ele faz uma seleção, né, de histórias de vários lugares, não é? E ele reconta essas histórias. E ele fala isso, quando ele tem a origem do conto, o autor tal, que ele coloca. Mas que a maioria faz parte da tradição oral mesmo, né? Dos povos e dos lugares. Então é muito interessante porque esse conhecimento que é passado oralmente é muito rico e faz parte até da nossa questão emocional, da nossa psique. Agora é um livro, além disso tudo, muito bonito, né? Capa dura, borda dourada, as ilustrações são bacanas, então é um presentão. Presente para a alma. Presentão. Tem o último aí? Temos mais um. Tem mais um. Rapidinho, mais vamos lá. Não faça tempestade em copo d'água com a família. É do Richard Carlson, da editora Rocco. E é engraçado porque fala de maneiras simples de evitar as armadilhas das briguinhas, das coisas domésticas pequenas e que a gente acaba se estressando loucamente no dia a dia. Ele é um jovem autor que fez um sucesso enorme com o primeiro livro dele, que é Não Faça Tempestade em Copo d'Água, e que a partir daí ele teve vários filhotes, né, em várias linhas diferentes, mas é muito interessante, vale a pena dar uma olhada como a gente faz bobagem,
à toa, né? Então, ele dá assim, umas dicas que são importantes e fáceis para a gente poder conviver melhor neste mundinho onde cada um de nós é um universo e somos todos diferentes, cheios de singularidades, manias e características, né, gente? Às vezes não é fácil, né? Então, É para lembrar que o orgulho é um mau às vezes conselheiro. não é fácil. Ok, vamos lá. Nosso próximo bloco mais adiante, cinema. Gostando muito, não é não? Pois é. E falar de família, a gente tem tanta coisa para falar, podemos fazer Multideias Família 1, Multideias Família 2, 3, tem muita coisa para a gente falar. Agora vamos ao nosso bloquinho de cinema, nós selecionamos 3 filmes super gracinhas para serem exemplos de família, não é isso, Lúcio? É. Qual é o primeiro? A Felicidade Não Se Compra. É um filme que praticamente o mundo inteiro assiste na época do Natal, mas é um filme para ser visto fora do Natal também. E conta a história de um indivíduo que nasce numa família onde o pai dele tem uma pequena financeira e empresta para pessoas que não têm condição financeira. E ele sonha viajar pelo mundo. Mas sempre que ele prepara a viagem dele, acontece alguma coisa dentro da cidade ou dentro da família. E esse sujeito é obrigado a ficar e ele vai suceder o pai dele. Vai acabar continuando vivendo a sua vida dentro da cidade. Até que chega um evento, que eu não vou contar aqui para não estragar o filme, e esse sujeito fica desesperado, porque esse evento praticamente acaba com todo o crédito que ele tem, toda a honra que ele tem. E ele começa a perceber que talvez valesse a pena estar mais morto que vivo. Nessa hora, Deus intervém na história e decide mandar um anjo à terra para mostrar a ele que ele tem valor, que ele não deve se desvalorizar em cima disso. Como resultado, o anjo encontra com esse sujeito, ele diz, não, eu valho mais morto do que vivo, eu não devia ter existido. Aí o anjo vira para ele e fala, você tem certeza disso? Então tá certo, você nunca existiu. E retira ele da história, retira ele do nascimento, da vivência naquela cidade, e aí você vai ver o que acontece quando um indivíduo, uma pessoa comum, é retirada da história de outras pessoas. Faz toda a diferença no mundo, qualquer pessoa. Você faz diferença. É um filme fantástico para você refletir sobre aquele cotidiano da sua vida e como você faz diferença na vida alheia. É verdade, bacana isso. Ele me lembra o outro do Frank Capra também, que é Da Vida Nada Se Leva, né? Que também é uma família muito doida. É gente. outra fábula fantástica. É, outra fábula interessantíssima. Vamos lá. Razão e Sensibilidade é do Ang Lee, que fez O Tigre e o Dragão, de 95, e mostra uma família inglesa com todo o seu aparato, com toda a sua fleuma, com todos a ética e os padrões da sociedade da época. Padrões britânicos. Muito interessante da gente poder compreender e contextualizar a família naquele meio, naquele momento. É muito legal. Com Emma Thompson, Alan Rickman, gente, Hugh Grant, quer dizer, muito, muito legal mesmo. E é baseado numa novela de Jane Austen, não é isso? O outro, partindo de um passado inglês, nós fomos para um futuro e chegamos no Perdidos no Espaço. Como ser uma família, a primeira família a viver no espaço, a fazer essa aventura. Aceitar um ao outro, com todas as diferenças. 2 filhos, um adolescente e um pré-adolescente. Gêniozinho, pois é, gente, é muito interessante. Nós estamos mostrando a versão nova, né? Porque teve o filme, a série da TV, o filme que virou série de TV e tal, e tem essa versão nova que é de 98 também, que mostra bem essa questão do futuro, né? Da tecnologia e do que é possível. Quem sabe nossos netos não vão estar aí passeando em naves espaciais pelo futuro, pelo espaço. Quais serão as transformações da família no espaço? Como fica a família no espaço? Eu, hein? Sei não. Nem, o trabalho ótimo do Gary Oldman, fazendo o papel do Dr. Smith, não esquecer. O trabalho dele está brilhante. Ele é maravilhoso. Tudo que ele faz, ele é maravilhoso. Gostaram, né? Tem mais filmes de família? Certamente que tem, mas aí vocês vão procurar. Né? Depois ligam pra gente e falam, achei um outro ótimo. Mas fala com a gente. Nosso próximo bloco é o Conecte. A gente falou de Perdido no Espaço. Normalmente, quando uma equipe, num filme desses de ficção científica, vai desembarcar no planeta hostil, ele leva um comunicador na mão, como esse da Enterprise, né?
vocês têm aqui, e ele pega e carrega isso para ter certeza que qualquer coisa que aperte lá embaixo, ele tem como comunicar com a base e poder ser retirado rapidamente do planeta. Para ter certeza também se as coisas vão funcionar direito, ele pega um computador de mão, como esse aqui, e com esse computador de mão ele vai e checa se a situação ali está direito, se não tem nenhum problema, se não vai aparecer um inimigo, alguma coisa que ele possa pegar e causar uma dificuldade que ele tenha que sair correndo. Scotty here, Captain. My brilliant improvisation just gave up the ghost. It couldn't stand the strain. Can you fix it again? Negative, Captain. It's gone for good. Start immediate evacuation of all colonists to the Enterprise. Pois é, né, gente? Isso aqui é coisa de ficção científica. No passado achavam que essas coisas iam ser desse tamanho, que iam ter que carregar isso para tudo quanto é lugar para entrar num local hostil. Olha o que a nossa sociedade fez, né? Não precisamos ir a outro planeta, não. Hoje em dia, os pais têm que dar um aparelho desses aqui para os filhos. Infelizmente, eles acabaram tendo que pegar e dar isso aqui como elemento para andar num bairro hostil, numa cidade hostil, numa sociedade hostil. Hoje virou elemento de proteção para os filhos, carregar coisa de comunicação, onde você pode localizar os filhos. E eles já estão plantando aqui dentro um chip para poder localizar onde o celular está em qualquer ponto do mundo. Ninguém imaginava na década de 60, quando postularam um comunicador desse tamanho, que isso ia ficar desse tamaninho, cabendo... Tem até menor. É menor ainda, imagina. Mas cabendo isso dentro dele. Todas as Hoje em dia você tem celulares com computadores dentro, você tem celulares com sensores para saber clima, notícias, informações e comunicação. Máquina de retrato, de filmar, tudo, essa aqui, né? por exemplo, não é tão sofisticada assim, mas já vem com a câmera de fotografar e algumas já vem com televisão dentro do celular, já vem com máquina de filmar dentro do celular, para você poder registrar qualquer tipo de situação. A polícia está recebendo isso hoje em dia para registrar a batida que ela faz. Né? Ou seja, o planeta hostil se tornou a Terra. Virou um elemento de proteção você carregar um desses aqui no bolso. Quanta gente aí que foi sequestrada ligou de dentro do porta-malas, avisando que tinha sido sequestrado. Que espécie de planeta a gente criou, né? É verdade. E você fala, outro dia vi uma pessoa utilizando o celular e ela fazia tantas coisas com o celular e chegou uma hora que eu pensei, será que ela fala também com outra pessoa? Porque virou elemento são secundário. tantas. O falar, na verdade, já acabou ficando uma coisa menor. Gente, olha só, aquele super momento para conhecer tudo de constelações familiares. Vamos lá, preparem-se, nossa convidada já vem, já já. É um prazer enorme estar aqui hoje, conversando sobre família, que é um tema tão importante na vida da gente, com uma pessoa que sabe muito sobre isso e sobre essa terapia diferente do Bert Hellinger e que vai nos esclarecer muitas coisas que são fundamentais na vida da gente. Porque todo mundo tem família, né, gente? Não tem como correr dessa realidade, né? Conosco, nossa super convidada de hoje, Selma Nunes Vilaverde. Mas vamos começar conversando sobre o que é mesmo essa tal de constelação familiar, porque eu falei um pouquinho, mas certamente deixei a desejar, né? Então, como é que é isso na clínica, na terapêutica? O que é isso? Bom, então, a técnica de constelação familiar é uma técnica psicoterapêutica criada pelo Bert Hellinger nos anos 70 e chegou ao Brasil em 98, e é uma técnica, na verdade, muito simples, né? Porque trabalha com uma questão bastante abstrata. A gente trabalha através de um grupo, e nesse grupo a pessoa que vai fazer o trabalho traz uma questão importante e difícil na vida dela, né? E a gente, através do grupo, nós montamos os representantes que vão desvendar ali aonde está o problema, onde está o emaranhado da família daquela pessoa. Porque o Bert Hellinger parte do princípio que qualquer dificuldade atual que a pessoa esteja passando é consequência, é fruto de um emaranhado nas relações familiares, né? Então, para a gente ver como é importante mesmo, né, o excluído da família, aquela pessoa que é deixada de lado, que
outra pessoa da geração futura vai acabar substituindo essa pessoa na dificuldade dela, né? Repetindo assim padrões. Não, vamos tentar. Há uma rede é uma conectando os rede de herdeiros. conexões, é isso? É verdade, onde os antepassados com dificuldades vão começar a passar essas dificuldades para gerações futuras. Né? E o objetivo do trabalho é identificar aonde estão esses emaranhados familiares. E, através da representação do grupo, nós vamos começar a captar onde estão essas dificuldades, onde estão esses emaranhados. E esses emaranhados, como você disse, são esses nós, né? Quer dizer, é aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa, um dos parentes é alcoólatra, então ele é colocado de lado, o outro ficou senil também. Quer dizer, as pessoas não precisam morrer, elas podem ser afastadas do convívio familiar, é isso? Isso também é Essa exclusão. coisa Qualquer assim, pessoa que fuja, que seja excluído do sistema familiar, né? Como um alcoólatra, como uma pessoa que desapareceu, um morto na guerra, por exemplo, uma pessoa que tenha passado também por sofrimentos intensos, também é considerado uma pessoa excluída da família. Né? Então, é como se ele tivesse uma identificação pela dor daquela outra pessoa. É como uma ressonância, ele entra em contato e ele se identifica com o problema e acaba assumindo parte do comportamento? Exatamente, é como uma ressonância mesmo, onde ele se identifica mesmo com a dor de uma forma inconsciente daquele antepassado e ele começa a ressoar daquela forma. Que interessante isso. É engraçado, eu vi uma notícia recentemente falando que os alemães hoje em dia ressentem daquilo que abafaram no seu passado em função da Segunda Guerra Mundial, eles praticamente erradicaram a história do ensino, né? Uhum. Então as pessoas não lembram mais quem foi Hitler, nem quem foi nenhuma daquelas pessoas que criou algum problema. E está havendo uma reprodução disso na sociedade hoje em dia, a mesma intolerância do passado voltando no comportamento dos filhos, porque eles encontram uma ressonância nesse passado e como não trabalharam este passado, nem identificaram os fatores que levaram àquele processo, está se reproduzindo no geral como um povo. Uhum. E é uma coisa interessante. É possível também, quer dizer, essa reprodução em termos de população? É muito semelhante. É verdade. O Bert Helling, ele tem feito esse trabalho na Europa e no mundo quase todo, e ele é convidado muitas vezes para fazer constelações entre países. Né? Tamanho é a expansão, né? como o Lúcio colocou. Procede, exatamente. Incrível, e esse trabalho tem várias, está tendo várias margens também. Agora já existe a constelação empresarial também, que as empresas estão trabalhando, né, para até formar um novo organograma da empresa. Então estão tendo várias variantes. Né? Aí de funcionários, na verdade? Dos funcionários, para ver o funcionário que não está mais adequado àquela área, qual é a dificuldade da empresa, porque isso também pode ser reproduzido por ressonância. Né, mas gente, é muito perpetua a cultura da empresa, ele vai trazer o ranço que alguém já fez e inculcar isso de alguma forma nesse funcionário. Né? É verdade, é verdade. É engraçado se eu extrapolar isso para o Brasil, onde é um país de degredados, um país onde não se considerava, você está reproduzindo ainda hoje muito desse modelo. É um negócio muito interessante de analisar. É verdade. Isso me lembra muito as sagas, né, familiares, né, como a gente percebe, né, Gabriel Garcia Marques, nos 100 Anos de Solidão, até os nomes são os mesmos, né, da família Buendia, lá em Macondo. Esse livro foi muito importante na nossa formação também por conta disso. E a repetição de nomes é uma coisa importantíssima para a gente, né, para a gente ir atrás, porque ali tem provavelmente situações de emaranhados fortes para serem trabalhados também. Interessante. Quando é feito o trabalho em grupo, quer dizer, você diz que é feito trabalho em grupo e as pessoas se localizam, quer dizer, cada pessoa vai trabalhar num papel familiar, num papel isso? familiar, porque vai ser pai, mãe, até essa pessoa ausente vai estar presente? Vai, porque grupo? A constelação é um dos únicos trabalhos terapêuticos que se trabalha com mortos e vivos, com os vivos e mortos também. Né? Então, a cada pessoa, a pessoa que vai fazer o trabalho, ela não leva ninguém da família dela. E ela vai escolhendo as pessoas do grupo para serem representantes de pai, mãe, avó, avô, irmãos, né? Enfim, até o que for necessário para ser trabalhado. Eles representam alegoricamente o parente que não está presente?
É uma alegoria? A escolha é feita também intuitivamente, a colocação também. É tudo simbólico. É tudo simbólico. E a cada colocação e a cada sentimento das pessoas ali colocadas vão reproduzindo o que se passa na família, né? Então, muitas vezes fica uma surpresa muito grande para a própria pessoa que não tinha ideia das coisas que estavam surgindo, né, inconscientemente e que fizeram marcos importantes na família de origem. O que emerge. E acaba né? vindo tudo à tona, assim. Acaba vindo tudo à tona. É mesmo. Deve ser um espetáculo ver isso. Muitos né? segredos familiares que são péssimos, né, para a família, porque guardam, né, pesos, às vezes, muito desastrosos para depois para os outros familiares. Ali na constelação, aquele segredo é revelado e aquilo se quebra, né, e o fluxo do amor pode surgir. Então, o objetivo do trabalho é esse, na verdade, né? É fazer com que o fluxo amoroso da constelação familiar como um todo se enuncie ali naquele momento. Mas a doença só pode ser tratada se você identificá-la, né? É verdade. Agora, é interessante, uma pessoa da família, quer dizer, aquela pessoa que se sente desajustada, vamos colocar assim, não sei, ou que sofre, né? Enfim, ela vai procurar o grupo, vai procurar a terapia, não é isso? Quer dizer, na hora que ela consegue fazer vir à tona esse emaranhado, essa dor, né, e consegue resolver, quando ela é só ela que vivenciou aquilo, o resto da família dela não. Mas quando ela volta para a família dela, deve ter uma transformação enorme. Faz muita diferença. A própria pessoa sentindo a dificuldade, ela pode procurar um trabalho desse, mas ela também pode procurar esse trabalho para outras pessoas da própria família que não identificam um sofrimento muito grande. Ela pode fazer a constelação para outras pessoas também. Né? Caso ela perceba que um filho está numa dificuldade muito grande, ela pode procurar o trabalho para o filho, para ser feito para ele, sem ele precisar estar presente. Gente, é o máximo isso. Porque nós estamos falando de uma constelação, né, onde todos estão interligados. Então, se uma luzinha está apagada, vai interferir em todos eles. E claro. quando ela acende também, da mesma forma, interfere em todos. Gente, isso deve ser fantástico. Porque pensa bem, isso, os filhos que não são reconhecidos, os pais que abandonaram os filhos, quer dizer, tudo isso que deixa marca, né, nas pessoas e na família, tudo isso pode ser resolvido, na verdade. Até porque você não tem que sofrer a dor do outro, né? A gente já tem cada um a sua própria dor, a sua própria história para viver. Né? Já pensou ainda ter que assumir a dor do outro? Mas a pessoa que faz isso, né, tem essa ligação de uma forma muito inconsciente. Ela faz, na verdade, por um amor, mas um amor doentio, né, que é até um dos livros do Bert Hellinger. Adorei nosso tempo, ó, já foi tristíssimo isso. Deixa, por favor, um contato para quem quiser conhecer melhor, mais profundamente esse trabalho seu com as constelações familiares. Eu acho importantíssimo isso. Como é que as pessoas te localizam? Fala aí pra mim. Olha, pelos telefones 2619-4675. De novo, 2619-4675 ou 2538-0718. Ok, você tem e-mail? Tem vilaver, com 2 L's, tudo junto, vilaver, @terra.com.br. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Lúcia. Fica aqui com a gente, não sai não. Ai, gente, bom demais. Eu já tinha tido um contato anterior com o Selma, já tinha ficado apaixonada com as possibilidades que essa terapia deve proporcionar na vida das pessoas. Gente, deve ser o máximo isso. Gostaram, né? Então tá. Lembrando a você, se você quiser fazer um contato conosco, nosso telefone é 2714-9125. Vou repetir novamente, 2714-9125. O nosso e-mail para você mandar alguma correspondência é multideias, com um izinho só no meio, multideias@ajato.com.br. Você mandando um e-mail, a gente vai responder o seu e-mail e tem essa promoção que nós fizemos aí no Momento Lúdico, a gente vai mandar para você essa oferta dessa expansão do jogo. E se você quiser mandar uma cartinha, nosso endereço para correspondência é Rua Gavião Peixoto, 332, 602, Icaraí, Niterói, CEP 24 230 103. Mande a correspondência para a gente vai responder com o maior prazer. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Isso. Gente, bom esse programa falando de família, né?
pessoal aí que é espiritualizado diz que antes da gente nascer, nós escolhemos a nossa família e tudo que a gente vai vivenciar com ela. É um outro enfoque muito interessante, né? Dá para a gente parar e repensar o porquê kármico que nós estamos com aqueles pais, com aqueles irmãos, naquele lugar, naquele tempo. É interessante parar para pensar assim. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu quero agradecer a nossa convidada, Gracinha. Dá vontade de conversar muito, 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 muito mais com a nossa equipe. Agradecer sempre a quem nos apoia. E, claro, dizer para vocês que a TVN está aí, cada vez melhor. E claro que o Multi10 está aqui sempre lembrando a vocês que é um programa de TV que valoriza o seu tempo e respeita a sua inteligência. Ok? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.